Bom, vamos lá para uma aula de resistor elétrico, associação de resistor. Então, quando a gente vai trabalhar com resistor, nós podemos usar num exercício mais de um resistor. E quando a gente está usando mais que um resistor, a gente tem uma associação de resistores. Essa associação de resistores ela pode ser feita em série, né, que é o primeiro que a gente vai ver. Em série é assim, ó. Então eu pego um fio, imagina um fio, ligo um resistor aqui, estico o fio, ligo um outro resistor e vou ligando vários resistores. Eu coloquei no meu exercício aqui, no meu exemplo, 3. Pode ser um número variável, depende de cada exercício. E a associação pode ser também em paralelo, né, que é o segundo caso que nós vamos ver. E daí depois eu posso misturar os dois, eu posso misturar série junto com paralelo e eu vou ter uma associação mista de resistores, né? Então vamos ver separadamente cada uma delas. Quando a gente tem uma associação de resistor em série, como é esse caso aqui, o que a gente precisa saber? Na associação de resistor em série, então aqui eu representei a corrente elétrica que vai passar, que são os elétrons que vão circular pelo circuito elétrico. Então esse elétron ele não tem uma segunda passagem, ele vai ter que passar por aqui. Então a primeira observação que a gente faz, a corrente elétrica que passa em cada resistor é a mesma da associação. Então eu marquei aqui, ó, corrente elétrica em cada resistor é a mesma da associação. Ela não tem um segundo caminho, ela não tem uma outra opção, ela tem que passar por aqui, tá? Então se perguntar no exercício, qual é a corrente elétrica em 1? É I. Qual a corrente elétrica em 2? É a mesma. Qual em 3? É a mesma. Qual em 5, 6 e assim por diante? Sempre vai ser a mesma. A tensão, que é a DDP, tensão, que nós já comentamos isso em aulas anteriores, né? Tem uma tensão de A até B, ou de B até A, né? E tem uma tensão aqui em cada resistor. Se for calcular a tensão de cada resistor, se eu somar a tensão que tem em R1, a tensão que tem em R2 e a tensão que tem em R3, se eu somar todas elas, eu tenho a tensão total aqui do meu circuito elétrico. Então a segunda observação que foi colocada é a seguinte: a tensão total é igual à soma das tensões de cada elemento, de cada resistor. Então somando a tensão de cada elemento, eu tenho a tensão que foi aplicada no circuito inteiro. Vamos explicar isso aí. Imagine que entre os pontos B e A tem uma tensão de 90 volts. E entre os pontos B e A, eu tenho 3 resistores idênticos. Então, observe no exercício isso, eles são idênticos. Se tem 90 volts em tudo isso, e tem 3 resistores idênticos para funcionar, quantos volts cada elemento vai usar no seu funcionamento? Bom, se tem 90 para 3, cada um deles usa 30. Então, 30 volts aqui, 30 volts aqui e 30 volts aqui. Se eu somar esses volts de cada um deles, dá o total, tá? Então é isso que a segunda observação aqui está falando. Terceira observação, a resistência elétrica equivalente da associação. Então quando vocês encontrarem uma associação de resistor em série e pedir qual é o resistor elétrico equivalente, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar a resistência de todos eles, tá? Ah, igual fez com a DDP? Sim, igual fez com a DDP. Nesse caso, elas são semelhantes. Então eu somo a resistência 1 mais a resistência 2 e mais a resistência 3. Eu tenho a resistência de todo o circuito. Então aqui, ó, terceira observação. A resistência elétrica equivalente é sempre maior que de qualquer resistor. Então se eu vou somar todos os 3, a equivalente vai ser maior que qualquer um deles. E ela vai ser igual à soma. Está aqui a equaçãozinha de resistor equivalente. Ó. Resistor equivalente é R1 mais R2 mais R3 nesse caso. Pode aparecer mais que 3 resistores? Com certeza, pode aparecer. Tá? Eu coloquei 3 aí como exemplo. Então, o resistor equivalente eu somo e a DDP também eu somo. Isso em série. A associação de resistor em série, ela tem vantagem e ela também tem desvantagens. Dê um exemplo aí de uma associação de resistor em série. Tem pisca-pisca de árvore de Natal que ele é associado em série, tá? Qual é a vantagem? A vantagem é que como a corrente que passa por todos os elementos ela é a mesma, ela não se divide. Então no caso de
lâmpadas, elas vão brilhar com maior intensidade, o brilho é mais intenso. Só que ela tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Se uma lâmpada danificar, fundir o filamento, queimar, que a gente fala, se uma lâmpada queimar, o que acontece? A corrente elétrica não consegue passar para as outras, né? Se a corrente elétrica não consegue passar para as outras, o que vai acontecer? Ele deixa de funcionar. Então a vantagem, brilha bastante, brilha com maior intensidade. Desvantagem, se um danificar, os outros vão parar de funcionar, tá? Então a ligação em série, ela tem suas vantagens e também tem suas desvantagens. Vamos dar uma olhada agora na associação de resistor em paralelo. Em uma associação de resistor em paralelo, olha o desenho aqui, ó. Então, de A até B, um circuito elétrico. Nesse circuito eu coloquei 3 resistores, né, em paralelo. Aqui está a corrente elétrica total do circuito, que são os elétrons que vão percorrer. Então, para esses elétrons percorrerem o caminho de A até B, olha o que vai acontecer. Chegou aqui, ó, nesse ponto, ele pode subir, ele pode vir pelo meio, ou ele pode descer. Então ele tem 3 possíveis caminhos para chegar de A até B. O que ele vai fazer? Os elétrons eles vão se dividir e vão passar em todos os resistores. Se o exercício falar que os resistores são idênticos, tá? Então tem que prestar atenção nessa observação. O que vai acontecer? Os elétrons que passam em cada um deles vão ter o mesmo módulo, o mesmo valor, tá? Então, se são idênticos, essa corrente elétrica vai ser dividida em partes iguais, tá? Então, a primeira observação em que a gente vê é uma associação de resistor em paralelo. Entre A e B existe uma DDP, uma tensão entre os pontos A e B. Tá? Diferente lá da associação em série, eu não vou somar, porque a DDP que passa de B para A ou de A para B, ela é a mesma em cada um dos resistores, ó. Então a primeira observação diz exatamente isso. A tensão em cada resistor é a mesma da associação. Então se de A para B, de B para A tem 100 volts, qual vai ser a DDP para o resistor 1? 100 volts. E para o resistor 2? 100 volts. E para o resistor 3? Também 100 volts. Então, em paralelo, a DDP sempre é a mesma para todos os elementos aí da associação. Segunda observação, a corrente elétrica total. Então, essa corrente elétrica total que está vindo aqui, chegou nesse ponto, o que ela faz? Ela se divide em uma parte, na segunda parte e na terceira parte, para poder funcionar cada um dos elementos. E quando chegar nesse ponto, o que vai acontecer? Junta todo mundo de novo e continua seguindo o caminho. Então a corrente elétrica total, que é essa daqui, ou essa, é igual à soma das correntes de cada elemento. Então, ó, essa corrente se dividiu em 3 partes. Chegou aqui, juntou todo mundo de novo. Então a corrente total é a soma de 1 mais 2 mais 3. Somando todo mundo, eu tenho a corrente elétrica total. Tá? Terceira observação. A resistência elétrica equivalente agora, quando está em paralelo, é diferente de série. Em série a gente somava todo mundo para achar o resistor equivalente. Em paralelo eu não posso fazer isso. Eu sei o seguinte, que o resistor elétrico equivalente de uma associação em paralelo vai ser sempre menor que o valor deles que eu encontro aqui. Tá? Como é que eu vou achar esse resistor elétrico equivalente? Tem uma fórmula. O inverso do resistor equivalente está aqui embaixo. O inverso do resistor equivalente, 1 sobre o resistor equivalente, vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Tá? Pode ter mais? Pode ter vários aí. Você vai sempre usar a mesma equação. Então, olha lá, a resistência elétrica equivalente é sempre menor que a de qualquer um dos resistores. Então, se você utilizar essa fórmula, não vai dar erro. E aqui ao lado eu tenho a DDP. A DDP total é igual a DDP em cada um dos elementos que compõem o circuito. A associação em paralelo, como a associação em série, ela tem também vantagens e desvantagens. Uma vantagem que tem em paralelo: se um dos resistores, qualquer um deles, se um deles for danificado, fundir, queimar, os outros vão continuar funcionando. Tá? Em série isso não acontecia. Se um danificava,
todo o circuito parava de funcionar. Então a vantagem desse, se um danificar, os outros vão continuar o funcionamento. E a desvantagem? Como a corrente elétrica total se divide para o funcionamento de cada elemento, ela é dividida, o que vai acontecer? Se divide o número de elétrons, isso quer dizer que o brilho, vamos pensar que são lâmpadas, o brilho de cada uma das lâmpadas vai ser de menor intensidade. Então a desvantagem, brilha menos a lâmpada. Mas e a vantagem? Se uma danificar, as outras continuam funcionando. Esse tipo de sistema em paralelo é o sistema que a gente usa em casa, né? Uma ligação residencial, ela é feita em paralelo. Porque se uma lâmpada da tua casa danificar, as outras continuam funcionando. Se todas elas fossem ligadas em série, uma lâmpada estragou, nenhuma mais iria brilhar, tá? Então, esse sistema paralelo a gente usa nas instalações elétricas residenciais. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos resolver alguns exercícios aí como exemplo. E eu vou nessa aula solicitar alguma atividade para vocês aí como tarefa, tá? Vamos lá então.